É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o nosso pré-jogo. O Colorado entra em campo nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio, e a gente tem muitos detalhes para trazer nesse conteúdo para vocês em relação à equipe do Inter que deve ser confirmada para o jogo contra o Corinthians, e grandes novidades, pelo menos duas, na lista de relacionados do técnico Ramon Dias. A gente também fala sobre como chega o adversário do Internacional, o Alvinegro Paulista, para essa partida das 7h30 da noite. Expectativa de público no estádio Beira-Rio, arbitragem e todos os detalhes que você precisa saber antes de Inter e Corinthians hoje à noite no estádio Beira-Rio. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Inclusive, estou entrando aqui no meu site da KTO para dar uma olhada nas odds para Inter e Corinthians hoje à noite no estádio Beira-Rio, tá? Uma vitória do Inter tá pagando 2,02, o empate 3,25 e o desfalcado Corinthians 3,80, tá? Ambos marcam, tá quase 2 lá na KTO, 1,98. Também tá bem interessante por aqui, mas eu quero falar do Odão, tá? Resultado final, vitória do Inter e o Alan Patrick mais de 1,5 chutes a gol. Se ele der 2 chutes no gol, sendo gol ou não, tu vai ganhar, tá? Isso tá pagando 6. Pro Inter ganhar e o Alan Patrick dá mais de 1 chute e meio a gol no Corinthians. É um odão bem interessante para tu olhar lá na KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também, mas site proibido para menores de 18 anos, é para jogar com responsabilidade. Casa de apostas é coisa séria, o site da KTO é super seguro, tá? Recomendo para vocês que querem dar uma brincada, mas é para jogar na manha, com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, primeiro comentário fixado desse vídeo, você encontra o link da KTO, tá? Gente, a rodada começou ontem, tá? O Atlético empatou em 0-0 em casa contra o Juventude, um resultado que eu acho que até é bom pro Inter, porque o Galo não pode se distanciar tanto do Inter, porque o Inter vai ter que buscar a vitória nos próximos jogos e passar desse Atlético Mineiro. O Juventude dá uma diminuída na distância pro Inter, o Juventude é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas ainda assim, não dá para achar um resultado ruim, o empate do Galo ontem contra o Juventude em casa. A situação do Inter é a seguinte, tá? O Inter é 15º colocado com 28 pontos. O adversário do Inter nessa noite no Beira-Rio, às 7h30, o Corinthians, tem 29. Tem um pontinho a mais que o Inter, tá uma posição na frente do Internacional. O Galo foi a 29, o Santos, que joga hoje, recebe o Grêmio lá na Vila Belmiro, em Santos, tem 27, tá? O melhor cenário fosse o Santos empatar com o Grêmio e o Inter vencer, porque aí o Inter distancia do Santos e aproxima do Grêmio, que tem 32 pontos, é o 10º colocado, mas essa é a situação de momento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, é ganhar ou ganhar para o Inter. O Inter vem de rodadas ruins, ainda do trabalho do Roger, vem de um empate contra o Juventude na estreia do Ramon Dias na última partida lá no Alfredo Jaconi, então hoje é ganhar ou ganhar às 7h30 no Beira-Rio. Em relação a público, tá? A projeção do Inter não se alterou. A projeção do Inter é de 20 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Tem promoção de ingressos para o sócio-torcedor. Sócios vão poder entrar de graça no jogo. Os sócios que estejam adimplentes, ou seja, com tudo em dia nesse mês de setembro, ainda poderão levar um acompanhante de graça, tá? Tá rolando tudo lá no Mundo Colorado, site onde o Inter faz a venda dos seus ingressos e check-in para o sócio-torcedor. E, cara, se eu posso ser bem sincero aqui, vá ao Beira-Rio hoje, vá apoiar o Ramon Dias, vá apoiar o Emiliano, vai apoiar a nova comissão técnica do Inter. Eu sei que o momento é ruim, vai chover, já tá chovendo em Porto Alegre, tá frio, mas é o momento de apoiar um novo trabalho, né? Até porque o Ramon Dias e o Emiliano estão chegando agora, eles não têm nenhuma responsabilidade sobre tudo aquilo que vinha acontecendo no Inter recentemente. Bom, gente, em relação aos times, tá? Mas antes, lembrando e pedindo para tu te inscrever aqui no canal, é de graça. Estamos chegando aos 100 mil inscritos, faltam aí 400 e poucos inscritos. Então te inscreve, se tu tá me vendo pela TV, tem o botãozinho do inscrever-se. Se tu tá me vendo no computador, no iPad, tablet, notebook, no celular, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça e tu dá uma força enorme aqui pro canal, tá? Gente, vamos lá. O time do Corinthians tá bem desfalcado pro jogo contra o Inter. O Corinthians
que vem de 2 derrotas doloridas, né? Perdeu pro Lanterna Sport lá na Ilha do Retiro, em Pernambuco, e perdeu em casa aí pro todo-poderoso Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, teve a cavadinha do Yuri Alberto, que inclusive tá fora desse jogo, tá? Levou o 3º amarelo contra o Flamengo, não joga contra o Inter. O Memphis Depay também não está de volta no Corinthians, está fora dessa partida. Além disso, tem outros desfalques. O zagueiro André Ramalho, que ainda está no departamento médico. O volante Charles, aquele, Príncipe Charles, que surgiu no Inter, também está fora. O Garro está fora. O André Carrijo está fora. Todos esses no departamento médico, então são muitos problemas pro Dorival Júnior. É uma noite de reencontros, né? O Dorival reencontrando o Inter, reencontrando o Beira-Rio. O Ramon Dias e o Emiliano reencontrando o Corinthians, seu último trabalho, que foi do ano passado até esse ano. Então, é uma noite de reencontros, mas o Corinthians com muitos desfalques para encarar o Inter, tá? Provável time do Corinthians a partir desses desfalques, tá? Tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, João Pedro e Gustavo Henrique a dupla de zaga e o Matheus Bidu na lateral esquerda. Joseph Martinez, Ranielli, Maicon e Breno Bidon, e a dupla de ataque Guinegão, garoto da base do Corinthians, que tá muito bem, Vitinho, aquele ex-Inter, ou Ángel Romero, que é irmão do Oscar Romero, que hoje será, mais uma vez, titular do lado do Internacional. Inclusive, sobre o Inter, tá, gente? Tem 2 novidades bem importantes que serão confirmadas. O Thiago Maia tá relacionado, recuperado de lombalgia, deve começar no banco de reservas. E o Bruno Gomes, que a gente muito falou nos últimos dias, volante que atuou como lateral direito no Inter muito bem no ano passado e no início dessa temporada, teve uma lesão grave no joelho, passou por uma cirurgia, tá recuperado e fica à disposição do Ramon Dias, do Emiliano e da comissão técnica, vai começar no banco de reservas. Uma outra novidade que a gente aguarda ser oficializada a lista de relacionados do Inter para o jogo contra o Corinthians é sobre o Rocher, porque o Inter divulgou que ele tinha um trauma no pé, porém a informação de agora é que ele teve um edema ósseo no pé esquerdo e deve ficar fora por um bom período. O Inter tinha divulgado que ele seria reavaliado para o jogo de hoje, mas o Rocher vai seguir fora e o Antony será o titular do Inter contra o Corinthians, tá? Time do Inter. Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Mercado à zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Luiz Otávio, primeiro volante, Bruno Henrique mais pela direita, Oscar Romero de novo no time titular pela esquerda e Alan Patrick centralizado. Carboneiro e Borré a dupla de ataque, lembrando um 4-3-1-2, não um 4-2-3-1 como o Roger usava, com 2 pontas. O Bruno Henrique é um volante que joga mais pela direita, enquanto o Oscar Romero um volante que joga mais pela esquerda, tá? E também lembrando, né, Juninho, Aguirre e Bernabé voltando de suspensão. O Juninho vai ficar no banco pro mercado, o Bernabé e o Aguirre voltam naturalmente à titularidade no time do Internacional. Quem tá fora, então? O Rocher, o Alan Rodrigues, que segue aí mais um mês de recuperação da lesão muscular que teve, e o Richard, que teve um problema no quadril, deve seguir de fora também. Aí a gente aguarda a lista de relacionados do Inter. Qual que é o teu palpite pro jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.